Fala, minha fera! Estamos aqui para começar mais um vídeo, tá certo? Nosso primeiro vídeo do mini curso do JM História de preparação para o Enem, onde nós vamos, nessa primeira semana, discutir um pouco as civilizações clássicas, falar um pouco de como foi a formação tanto da sociedade grega como da sociedade romana. Nesse primeiro vídeo a gente vai se dedicar a falar da Grécia e como foi a estrutura política, como foi a estrutura social que se formou na região. Então fica ligado e acompanha com a gente. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Grécia, que é um conteúdo que de forma ocasional aparece no Enem. Vez ou outra você tem algumas questões sobre Grécia relacionado tanto a assuntos como filosofia, sociologia. É um assunto que gosta de contemplar outras áreas dentro da prova do Enem, certo? E aí, para a gente poder falar de Grécia, a gente também tem que se localizar. É importante que a gente saiba da onde surgiu aquela civilização, da onde eles se formaram, né? Onde se formou as famosas cidades-estado, como Esparta, Atenas. Então, observando o mapa que está presente no videozinho de vocês, percebam que a Grécia ela é dividida a partir da Grécia peninsular, da Grécia insular e da Grécia continental. E onde exatamente ela está localizada? Ela está localizada entre o mar Egeu e o mar Jônico. Esse ponto da Europa é próximo do que a gente conhece como Ásia Menor e também próximo do que a gente conhece um pouquinho mais a oeste do mar Mediterrâneo, certo? Isso tudo está na tela para vocês observarem com calma. Então, para a gente entender um pouco a formação das cidades-estados gregos, uma das principais narrativas sobre a Grécia está contida na Ilíada e na Odisseia, que foi escrita por Homero, onde ele vai narrar um pouco das aventuras de Ulisses, nos dois livros que dividem também um dos períodos históricos da Grécia, que muitas vezes é dividido entre período homérico e pré-homérico. Isso são uma das primeiras fases onde a gente vê a Grécia se formando. Mas bom, como é que foi formada essa sociedade grega? Como é que se formou politicamente a região da Grécia? Então a gente vê que essas pequenas comunidades independentes, os aqueus, os jônios, elas vão entrando em contato e vão iniciar um processo de expansão que vai formar as colônias gregas, né? As regiões que a gente vai ver mais para frente, que vai se formar a Grécia politicamente falando. Então, pessoal, dentro desse processo de formação dessas cidades-estado, né, que vai formar posteriormente o conceito de polis e o próprio conceito de democracia, que a gente vai falar mais para frente, duas das principais cidades, né, que inicialmente você tem comunidades, essas comunidades elas vão se tornando cada vez mais complexas e vão se aglomerando cada vez mais. E dentre essas cidades que fizeram parte dessas penínsulas do território grego, uma delas que se destacou é a famosa cidade de Esparta. E aí, vocês observando no vídeo um mapa, mais uma vez um mapinha para mostrar para vocês, observem que os espartanos eles foram fundados pelos dórios na península, e aí observem o detalhe no mapa, a península do Peloponeso. E como Esparta, ela se consolidou enquanto sociedade. A sociedade espartana era uma sociedade muito preocupada com a rigidez militar, era uma estrutura social muito voltada para as disputas militares, então era um povo que vivia muito em prol desses contatos e na própria constituição do seu exército. Além disso, ela tinha uma organização política a partir de uma diarquia. O que seria a diarquia? A diarquia é justamente a divisão entre duas partes, entre dois reis, para governar a cidade. Dentro dessa diarquia, você também tem a formação de um conselho de cidadãos e uma assembleia obviamente formada também por cidadãos responsáveis por decidir e opinar sobre as principais questões da cidade de Esparta. A estrutura social da cidade espartana ela é dividida em três partes. Você tem os espartanos, que fazem parte da hierarquia militar. Você tem também os periecos, que está relacionado principalmente aos camponeses, aos comerciantes, ao pessoal que trabalhava com uma espécie de artesanato. E você também tem os ilotas. Os ilotas seriam os escravos. É claro que essa escravidão não é uma escravidão aos moldes que a gente vai ver mais para frente, mas como Grécia
estava em constante conflito, em processo de expansão territorial, eles conseguiram adquirir alguns escravos ao longo da sua história. Bom, assim como Esparta tem a sua importância, outra cidade-estado que tem muita ênfase na formação da Grécia é Atenas. Ficou muito famosa pela sua democracia, pela democracia ateniense, pelo período em que Péricles estava no poder. Mas vamos olhar no mapa onde é que fica localizada a região de Atenas e como foi essa formação, né? A gente observa no mapa que ela fica na planície de Ática, tá? Atenas ficou famosa por ter sido formada pelos jônios, tá certo? Teve um processo de formação relacionado a esse grupo, a essa comunidade independente. E outra coisa que a gente pode perceber que o mapa vai nos explicar também é que o comércio marítimo era muito propício nessa região, até pelo local onde a Atenas ficava localizado. Então a principal atividade econômica realizada pelo povo ateniense vai ser justamente a atividade econômica, a atividade marítima e o comércio marítimo a partir dessa região onde eles estavam localizados. Outra coisa muito importante para nós entendermos a sociedade ateniense é que a gente sempre pensa, ou algumas pessoas podem pensar, por Atenas ter proposto a democracia, a gente pode pensar em um sentido de igualdade, de cidadania, mas bom, é importante a gente lembrar que a Grécia, e especificamente Atenas, é um povo onde a submissão feminina era muito presente. Então a subordinação e a hierarquização em relação ao sexo, ao gênero, era algo muito presente na sociedade ateniense e a gente precisa lembrar desse ponto. E ainda falando da sociedade ateniense, essa hierarquia social, ou seja, essas camadas sociais, vão ser divididas entre os membros da aristocracia, os camponeses um pouco mais abaixo e, por último, os artesãos, fechando essas camadas sociais que a gente vai ter presente lá em Atenas, ok? Atenas ficou muito famosa pelas suas reformas políticas. Por que isso? Porque a Atenas sempre esteve muito ligada a um grupo no poder, né? As oligarquias no poder. Se a gente for pegar o sentido dessa palavra, oligarquias, vai dizer justamente governo de poucos, né? Então, Atenas tinha essa força política pertencente a um grupo muito exclusivo, né? A um grupo de pessoas que mandavam e desmandavam na política local. Então, essa política vai começar a sofrer muitas críticas. E uma das evidências que mostram isso são os decretos de Solon, que vão mexer um pouco na sociedade ateniense, né? Inclusive a escravidão, que como já foi comentado aqui, era algo presente nessas sociedades, vai ser abolida, né? A escravidão por dívidas, é bom que se diga, a escravidão por dívidas não vai poder mais existir a partir dos decretos de Solon. Isso lá em 594 a.C. Bom, outro ponto que nós vemos presente nesses decretos de Solon é que a riqueza vai passar a ser um critério para a participação política. Ou seja, o núcleo de cidadania vai ser gerado a partir da riqueza que aquela pessoa tinha. Ou seja, se você não tinha uma riqueza suficientemente necessária, que era vista como necessária pelos gregos, você não iria participar do núcleo de cidadãos lá de Atenas. Então a gente vê aí mais uma exclusão presente na sociedade ateniense. Outro ponto interessante sobre Atenas é que no último governo tirânico de Pisístrato, a gente vai ter uma série de reformas agrárias ou de algo semelhante a uma reforma agrária e algumas realizações de obras públicas, ou seja, mais alguns pontos que também movimentaram a sociedade ateniense lá no último governo tirânico que Atenas teve. Bom, dentro desse processo das reformas políticas na cidade de Atenas, você tem a formação, o nascimento do modelo de democracia que ficou bastante famoso e marcou muito a história da Grécia. E essa democracia, ela surge a partir justamente do domínio de alguns desses aristocratas locais, de algumas dessas oligarquias que José já falou anteriormente. E aí você tem a formação da polis, da famosa polis. E o que seria essa polis? A polis ela é formada
por assembleia, ela é formada pelos conselhos, ou seja, os conselheiros, e você tem também a magistratura, alguns cargos relacionados a funções, entre aspas, administrativas da cidade de Atenas. Mas essa democracia, de fato, ela se consolida, esse sistema de votação dentro da polis, a partir do governo de Péricles, que data de 461 a.C. No governo de Péricles, você tem a formação de uma democracia direta. E essa democracia direta, evidentemente, exclui as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Mas essa democracia direta, ela traz 3 princípios muito marcantes, que é o princípio de isonomia, isegoria e isocracia. Rapidamente falando sobre esses princípios, o princípio de isonomia, ele indica a igualdade de todos, no caso aqui a igualdade de todos os considerados cidadãos atenienses perante a lei. A isegoria é justamente a igualdade de manifestação desses cidadãos, os que eram considerados cidadãos, lembremos, de se manifestar dentro da eclesia, que era o espaço onde acontecia as assembleias. E o outro ponto é a isocracia. Então, se antes você tinha uma participação muito restrita a esses aristocratas, o princípio da isocracia, ele permite a participação na administração pública. Essa participação também é relacionada à igualdade de acesso a alguns desses cargos públicos. Lembremos, mais uma vez, esse acesso restrito aos que eram considerados cidadãos. Bom, como a gente tinha comentado um pouquinho antes, você tem um processo de expansão muito comum, por exemplo, na cidade de Esparta, mas aqui você tem algumas cidades que vão se expandindo, que vão entrando em contato com outras cidades-estado, e você tem também a formação de um outro império, um império muito famoso que vocês observam aí no mapa, que é o Império Persa. Esse Império Persa, nesse período, que ficou conhecido como as Guerras Médicas, ele estava passando por um processo de expansão militar. E aí as Guerras Médicas, que também podem ser denominadas como guerras greco-pérsicas, são marcadas justamente pela tentativa de dominação do território grego. E aí, dentro desse processo da guerra, que vai do século VI ao século V a.C., você tem a união entre a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Elas formam o que ficou conhecido como a Liga de Delos. A Liga de Delos é justamente a união entre essas cidades-estado para decidir questões políticas e para proteção territorial de todas essas cidades, tá? E aí o conflito ele se desdobra inicialmente com o Dário I, que era o grande líder do Império Persa, que acaba sendo derrotado, e aí o seu filho, o Xerxes, ele dá prosseguimento ao conflito. E aí a vitória final da Liga de Delos, das cidades-estado da Grécia, se desdobra justamente após derrotarem o Xerxes. Bom, então após derrotarem os Xerxes, após derrubarem os persas, os gregos eles vão começar uma batalha para ver quem tinha mais autonomia das cidades-estados. Essa briga vai ser encabeçada justamente pelas duas principais cidades-estados. De um lado, Esparta, do outro, Atenas. Como a gente pode ver no mapa, Atenas vai estar liderando a Liga de Delos, tá? Como potência marítima, que a gente já havia falado, e Esparta, com toda a sua tradição militar, vai estar liderando a Liga do Peloponeso, né? E o domínio no conflito terrestre, vai ter uma força terrestre maior do que Atenas. Então, dessa forma, a gente tem na Guerra do Peloponeso essa disputa que acontece justamente na região do Peloponeso entre a Liga de Delos, representada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, representada por Esparta. Dessa forma, o que aqui incomodava a maioria das cidades-estados gregas? Porque muitas já estavam incomodadas pelo fato de que Atenas se colocava sempre em uma posição de hegemonia em relação às demais. E elas não queriam isso. Queriam ser vistas da mesma forma que Atenas. Então, dessa maneira, um certo incômodo vai fazer com que essas cidades-estados tendam a apoiar Esparta e, junto a isso, toda a sua tradição militar que Esparta carregava, vai levar ao conflito. O conflito vai às vias de fato e
vamos ter a Liga do Peloponeso como a grande vitoriosa desse conflito. Bom, então após a derrubada da hegemonia de Atenas, Esparta vai ser a grande vitoriosa. Mas é bom que a gente se diga que após esse conflito a Grécia está literalmente arrasada, né? Porque além de ter passado pelas guerras médicas, agora ainda passou por um conflito interno, né? Ou seja, duas das principais cidades-estados estavam totalmente destruídas pelo conflito. E isso vai facilitar mais na frente as invasões macedônicas. Também é bom lembrar que vai ser justamente nesse período da Guerra do Peloponeso que vão surgir dois personagens muito importantes para a história, que são o Heródoto e o Tucídides, que vão de maneiras diferentes tentar retratar um pouco tanto da Guerra Médica como da Guerra do Peloponeso. Bom, dentro desse processo de formação da sociedade grega, a gente não pode deixar de falar justamente sobre a religião grega, que ficou conhecido como os mitos gregos, que foram muito marcantes para a história da antiguidade, para a formação desse mundo clássico, e tem ligação e influência direta com a própria religião romana, por exemplo. Você tem muita apropriação de elementos religiosos romanos a partir dos mitos gregos. Mas o que são esses mitos? Eles só são essas historinhas que a gente vê em filmes, em livros, presentes na cultura pop. Os mitos, na verdade, eles podem ser definidos como lendas, como narrativas religiosas que são construídas de forma coletiva, e eles têm como algumas características muito marcantes. O primeiro é o politeísmo. Você tem os vários deuses que habitam o Olimpo, por exemplo, que entram em constante conflito, inclusive. Você tem também atributos humanos a divindades. Você tem também o processo de antropomorfismo, que é justamente elementos de animais junto com elementos humanos. Você tem dentro desse processo como característica uma certa indiferença quanto à vida após a morte. Não é um dos tópicos que se foca, porque o principal objetivo e a principal função desses mitos é a cosmogonia. A cosmogonia é justamente buscar explicações do cosmos, buscar a explicação do funcionamento das questões do universo, do funcionamento de algumas questões existenciais. Os mitos, eles também marcam, em relação a esse mundo clássico, um aspecto muito voltado para o antropocentrismo. Você vê uma ligação muito forte com a figura humana, e você também tem uma representatividade feminina muito forte dentro desses mitos. Algumas deusas, como Atenas, por exemplo, são uma das deusas mais importantes dentro desse universo, tá? Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao fim, tá, desse nosso primeiro vídeo. A gente espera que você tenha gostado, mas é bom que a gente sempre lembrar que isso aqui é só uma parte, tá? Nós temos nosso grupo no Telegram, fala conosco para ter acesso a isso. Vamos ter o podcast também, que será postado logo mais. Então fica ligado para acompanhar o programa direitinho do minicurso, tá certo? Em breve a gente vai estar postando as próximas aulas. Então dá o likezinho, né? Dá o gostei, ative o sininho para chegar a notificação, deixa a avaliação aqui, um comentário se você gostou, compartilha e a gente se encontra logo mais, certo? Além disso, nos acompanhe nas redes sociais. Siga a gente no Instagram, que o link vai estar aqui aparecendo e vai estar na descrição. Entre no grupo do Telegram para poder acompanhar com mais detalhes e ter um contato com a gente quase que diário, praticamente, recebendo informações, conversando sobre os conteúdos, que também vai estar aqui na descrição. Então, tudo vai estar na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, por acompanhar o vídeo até aqui e até a próxima. Fui!